Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Redatores. A partir de hoje, o teu canal preferido de redação para o Enem e vestibulares. Eu sou o professor Renan Torres, vulgo a.k.a. Redatores. Estou aqui hoje para poder te presentear com um modelo de redação que poderá ser usado em diversas temáticas do Enem e provavelmente no tema desse ano. Eu estou falando de 2023. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, provavelmente, além de 2023, pode ser que 2024, 2025, 2026 ou adiante, mas esse conteúdo ele vai te servir de qualquer forma. Antes de eu continuar, eu queria te fazer um pedido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Se você não conhece o Redator, se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva no nosso canal, conheça os nossos vídeos, deixe seu like, ativa as notificações e coloca nos comentários o que foi que tu achou desse vídeo. É o nosso primeiro vídeo sobre modelos e eu vou te explicar de forma bastante minuciosa o que é um modelo, para que serve um modelo e em que situação é necessário ou possível usar. Se você também quiser fazer parte da nossa comunidade exclusiva, na descrição desse vídeo eu vou deixar dois links. Um link do WhatsApp e um link do Telegram para você receber diariamente diversos conteúdos voltados para a redação que vão turbinar a tua nota e te levar ao padrão 900+. Também siga as nossas demais redes sociais, todos os links vão estar na descrição desse vídeo, junto com o arquivo desse modelo. Professor, estou chegando aqui agora, sou novato em redação e eu não sei o que é um modelo. Tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou ser bem sincero com vocês. Modelo de redação é uma estrutura pronta, pré-pronta, que eu consigo usar em diversos temas. E eu não vou ser sensacionalista, tá? O que é ser sensacionalista? Eu não vou dizer para vocês que você vai conseguir usar em todos os temas. Não vai. Pode haver temas, certo? Onde você não vai conseguir usar o modelo. Mas a ideia do modelo é que ele consiga ser aplicado na maior parte de temas possíveis. Nisso, para que eu entenda essa lógica, eu preciso falar que como que o modelo ele é interpretado pela redação do Enem. De vez em quando saem algumas notícias de que o Enem vai proibir modelo de redação, de que alguns vestibulares estão proibindo modelo de redação, e vamos lá. De fato, existem vestibulares que proíbem modelo. Isso tem acontecido com diversos vestibulares. Mas o Enem, até a data de hoje, ele nunca se posicionou dizendo se haverá uma proibição ou uma penalidade de modelo. O Enem ele não interpreta modelo como plágio. Isso não vai acontecer. Tanto que se você pegar diversas redações nota 1000, vocês vão notar que claramente essas redações elas são modelos de redação. Isso é óbvio, isso é claro para quem conhece e para quem sabe do que eu estou falando, isso não é novidade. Os modelos em si, eles orientam o aluno, certo? Passo a passo de como escrever a redação. Essa orientação, ela vai significar o quê? Já tem uma apresentação de repertórios, já tem uma apresentação de conectivos, só que há pequenas lacunas que podem e devem ser preenchidas para que a construção do parágrafo fique completa. Eu quero deixar bem claro para vocês, eu não sou sensacionalista. O modelo que eu vou passar para vocês, ele não serve para tudo, mas ele vai servir para muitas coisas. E se você é aquele tipo de pessoa que nunca teve uma boa aula de redação, eu vou te dizer que isso aqui é um atalho. Isso aqui, infelizmente, é uma solução que muitos alunos encontram, principalmente quando não tem uma boa aula de redação na escola. E eu quero te explicar isso aqui, sobretudo pensando em como que eu vou usar isso aqui de forma crítica. Porque não é simplesmente só copiar, colar isso aqui no teu texto que a redação vai ficar pronta. Na verdade, para que haja a produtividade dessa construção, é necessário um uso adequado, que o Enem vai chamar de autoral.
Então é necessário tornar esse modelo autoral. O modelo que eu desenvolvi para vocês, ele vai ter aqui por base uma discussão argumentativa de causas e consequências. Ou seja, ele vai servir para qualquer tema que envolva causas, ele vai servir para qualquer tema que envolva consequências e ele vai servir para qualquer tema que envolva causas e consequências. Historicamente, alguns temas do Enem, eles já trouxeram abordagens sobre causas. Havia de exemplo o tema de redação da democratização do acesso ao cinema. Você poderia discutir quais são as causas que dificultam o acesso ao cinema. Já houve temas do Enem que trouxeram a abordagem das consequências, por exemplo, os efeitos da lei seca. Então, daria para fazer uma discussão sobre as causas, tá? E os efeitos da lei seca. Outro exemplo, o tema de 2021 sobre invisibilidade e registro civil. Você poderia fazer uma abordagem do que causa a falta de registro civil, de documentação e quais são as consequências. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei já estruturas validadas. O que é uma estrutura validada? Que já foi usada no Enem, certo? E por ser usada no Enem, essa estrutura, ela deu certo. E eu fiz pequenas adaptações para que você consiga aplicar no teu texto. Eu vou explicar direitinho para vocês como que vai ser usado cada um desses parágrafos. Inclusive, se esse vídeo chegar a 2.000 visualizações, eu faço um segundo vídeo usando esse modelo numa produção de redação, para que tu consiga ver na prática como que isso vai funcionar. Todo modelo, ele vai necessitar, na verdade, toda redação no padrão Enem vai necessitar de 4 parágrafos. Uma introdução, 2 parágrafos de argumento e uma conclusão. Primeiro ponto, você já vai perceber que toda estrutura pronta de redação é grande. Então não existe um modelo pequeno. Quando eu falo de modelo, o modelo ele é grande. Se você é aquele tipo de aluno que tem letra grande, né, já pense assim, a minha letra precisa ser pequena. Porque não existe um modelo com letra grande. Ah, mas a minha letra é grande. Faça de tudo para diminuir sua letra. Treine, treine, treine e treine. Pegue isso aqui, faça redações, corrija na folha oficial do Enem, porque você precisa aprender a usar esse modelo dentro da folha e dentro do espaçamento da folha do Enem. Eu recomendo, inclusive, que vocês usem caneta ponta 07, porque a caneta de ponta fina 07 ou quem conseguir encontrar 05 vai possibilitar um maior espaçamento e organização para a produção do seu texto, tá? Vamos lá. Introdução. Como que vai ser a introdução dessa redação? Professor, o que é que eu faço na introdução? Uma boa introdução, ela necessita de 3 informações. Ela necessita de um repertório. O repertório serve para você trazer uma abordagem temática. Depois, ela necessita da apresentação do tema e, por último, de uma tese. Como que a nossa introdução vai ser construída? A primeira coisa que tu vai fazer é a apresentação de um repertório. E nesse caso aqui, o repertório que nós usaremos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano nasce livre e igual em dignidades e direitos. Para que serve esse repertório? O repertório serve para trazer uma afirmação positiva. Porque levando em conta que todo o tema de redação do Enem eu vou problematizar, antes de eu problematizar, eu faço uma abordagem positiva. E, pessoal, vou ser sincero com vocês, tá? Existem diversos repertórios que poderiam ser usados aqui. Existem diversos outros modelos que outros professores ou até mesmo alunos criaram, que sempre começam com repertório positivo. Aqui daria para usar, por exemplo, Constituição Federal. Poderia usar o lema da bandeira nacional, Ordem e Progresso. Dá para usar a Utopia de Thomas More, que é muito usado em diversas redações. A ideia é entender que nessa parte é preciso uma informação positiva. Por quê? Porque no próximo período, o que tu vai fazer? No próximo período, tu vai problematizar.
Tu vai apresentar a problemática do tema. Professor, e se porventura o tema de redação não for um problema? Eu vou dar até um exemplo para vocês, tá? O tema de redação do Enem 2020, a democratização do cinema, não era um problema, mas eu poderia problematizar. Eu poderia dizer, ao observar o contexto brasileiro, nota-se que a falta de democratização do cinema contraria essa máxima. Ou seja, tá? Você pega o tema e você extrai a problemática do tema. Não é para copiar e colar o tema. Porque às vezes o tema, se você copia e cola, fica sem coerência. Exemplo, se o tema fosse caminhos para combater o racismo, você não vai dizer que caminhos para combater o racismo contraria essa máxima. Você vai dizer que o racismo no Brasil contraria essa máxima, impedindo a aplicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como eu já coloquei por extenso, aqui eu só coloco a sigla. Ou seja, essa primeira parte é a parte na qual eu faço a apresentação do repertório e depois a temática. O que vem aqui? Seguinte, nós usaremos dentro dessa construção a estratégia de causas e consequências. Por quê? Professor, por que você não vai trabalhar só causas? Porque assim, vamos supor que o tema do Enem seja um tema de consequências. Automaticamente você já vai citar as consequências na tua argumentação. Eu vou discutir a causa e após a discussão da causa eu já cito a consequência. E aí eu consigo manter o projeto de texto em explicar por que o problema acontece e quais são as consequências desse problema. Então já vou deixar isso aqui bem aqui. Como é que vai ficar aqui o meu argumento? Primeira frase nós chamamos de afirmação. O que é afirmação? Eu vou trabalhar no tópico frasal a ideia que eu quero discutir. É importante pontuar o dever da máquina pública no tema. Exemplo, é importante pontuar o dever da máquina pública na democratização do cinema. Então, essa primeira frase, que é o tópico frasal, é a afirmação. Depois da afirmação, o que você vai fazer? Você vai trazer um repertório. Para que serve esse repertório? O repertório ele vai servir de base. O repertório vai servir de base para você construir a sua argumentação. Ora, se é importante pontuar o dever do governo no tema, eu trago um repertório que fale sobre o dever do governo na sociedade. Acerca disso, Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, defende a obrigação do Estado em proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social. Mais uma vez, aqui é um repertório que traz uma afirmação sobre o Estado. Não é um repertório que traz uma afirmação sobre o tema, é um repertório que traz uma afirmação sobre o Estado. E aí que vem a parte mais importante. Todo modelo, ele só presta se for autoral. E autoral é a parte onde o aluno é crítico. Porque depois do repertório, vem uma parte chamada contextualização. O que é a contextualização? É a explicação do problema. O que você vai fazer? Os governantes, todavia, vão de encontro com a ideia do autor, uma vez que possui um papel inerte em relação ao tema de redação. Você faz uma retomada do tema, tá? Você pode até, inclusive, vou fazer uma adaptação em relação à problemática. Você pode deixar assim, ó, sem nenhum problema. Em relação à problemática. Pois agora vem a autoria. Pessoal, nessa parte aqui, ó, logo após o pois, vem a explicação da falha do governo. Dependendo do tema, tu vai discutir o que é que o governo não está fazendo. Exemplo, o tema é sobre a democratização do cinema, pois a falta de investimento em cinema nas regiões periféricas e a ausência de políticas de acesso à cultura para as pessoas mais pobres dificulta a democratização do cinema. Agora, vamos supor que o tema é sobre a desvalorização de povos e comunidades tradicionais. Então, nessa parte aqui, eu explico o que é que o governo não está fazendo, pois
não há o devido investimento em políticas públicas que deem assistência à saúde, à segurança e à educação para povos e comunidades tradicionais, tendo em vista que esses povos são marginalizados na sociedade. Então, o que é que eu faço aqui? Nessa parte, ó, eu explico qual é a falha do governo, o que é que o governo não está fazendo, certo? E aí depois, como resultado, você vai citar uma consequência. Então você tem que ter o senso crítico para duas coisas. Número um, saber explicar o que é que o governo não está fazendo. E número dois, saber citar uma consequência dessa falha do governo. Ah, eu não sei qual é a consequência. Aí já não é comigo. Você tem que entender. Leia o texto motivador, tá? Eu vou até dar uma dica. Existem temas que vocês podem usar o texto motivador como consequência. Por quê? Porque tem muito texto motivador que traz um dado estatístico sobre o problema. Você pode pegar esse dado estatístico e dizer que esse dado estatístico ele é uma consequência do tema. Quer um exemplo? O tema do Enem 2021 era sobre documentação e registro civil. Tinha um dado que mostrava que, segundo o IBGE, cerca de 200 mil pessoas no Brasil não têm documentação. Eu poderia usar esse dado como uma consequência da falta de ação do governo. Ou poderia falar que a falta de documentação tem como sequência a não garantia do acesso à saúde e à segurança. Então aqui, ó, você explica a falha do governo e você coloca a consequência. Esse seu parágrafo, para ele ficar bem construído, ele precisa ter pelo menos umas 7, 8 linhas, tá? Então, 7, 8, 9, ele consegue ficar bem articulado. Então, o primeiro argumento vai ser um argumento de falha estatal. O segundo argumento vai ser um argumento de alienação social. E essa alienação ela ocorre porque não existe informação sobre o tema. Como que ele vai funcionar? Ademais, boa parcela da sociedade se mostra alienada sobre essa problemática. Então aqui eu faço a retomada do tema, isso aqui é a afirmação. Está aqui em verde. Repertório. Repertório coringa. O que é repertório coringa? Repertório coringa é um repertório que você consegue usar em diversas temáticas. Nesse caso, eu irei usar uma citação do Sócrates. Segundo o filósofo grego Sócrates, existe na sociedade apenas um bem, o conhecimento, e apenas um mal, a ignorância. E aí vem a grande parte, que é a parte da explicação. Aqui vem a contextualização. Com desconhecimento de parte da população, oriundo da escassez instrucional, ou seja, já estou ocupando a escola, porque a escola vai ser o meu agente da proposta de intervenção. Há uma alienação sobre a situação. Como consequência, aí o que é que você faz? Você explica a consequência da falta de informação. Professor, me dê um exemplo. Vamos lá. Existem temas que a consequência da falta de informação é a negligência da população em não denunciar o problema. É a falta de mobilidade da população para cobrar os políticos para resolver o problema. É o preconceito, é a exclusão social, é a normalização de práticas erradas. Eu vou dar um pequeno exemplo. Se eu pego o tema do cinema, eu posso dizer que a alienação da sociedade e a falta de informação tem como consequência a não mobilização por cobrança dos políticos em relação a ações para disponibilizar cinema para todos. Então dá para usar esse argumento em muitos temas. O que é que eu faço? Mais uma vez, eu faço uma apresentação, depois trago o repertório, depois eu tenho que explicar o que vai fazer o modelo prestar, o que vai fazer o modelo ficar autoral, é o quê? É a sua capacidade de explicação. E aí vem a nossa proposta de intervenção. Professor, essa proposta tá grande. Ela tem que estar grande, pessoal. Porque uma proposta de intervenção que preste, uma proposta de intervenção completa, ela precisa resolver todos os problemas. E vocês vão entender que aqui eu tenho um problema estatal e eu tenho um problema social. Se eu tenho um problema estatal e social, eu tenho que ter uma proposta de intervenção para o governo, e eu tenho que ter uma proposta de intervenção para a escola. Então, se vire para colocar essa proposta dentro do seu texto, tá? Observação.
não existe penalidade em relação ao número de linhas que a sua proposta tem. O importante é que haja uma intervenção completa. Olhe como vai ficar aqui, ó. Portanto, torna-se imperativo uma mudança desse cenário preocupante. Então aqui eu tenho uma retomada genérica, eu estou dizendo que esse cenário ele precisa mudar, que esse cenário da temática, e aí vamos começar a intervenção. Cabe ao Estado, o Estado é o agente. No dever de garantir, eu vou até pintar aqui, tá? Então cabe ao Estado, o Estado ele vai ser o agente. No dever de garantir a Constituição, isso aqui é o detalhamento do agente, certo? Isso aqui é o detalhamento do agente. Aí o que você vai ressaltar? Você vai dizer o que o Estado tem que fazer. Ação interventiva. Meio, isso ocorrerá por meio da destinação de verbas às esferas executivas para a devida criação de políticas públicas para aplicação nacional. Eu vou fazer uma pequena alteração, tá? Para não repetir esse para, ó, para a devida criação de políticas públicas que tenham aplicação nacional. Pronto, ficou melhor. Isso aqui é o meio, tá? Então isso aqui, ó, é o meio de execução. É como que isso será executado. Confito de erradicar esse mal. Finalidade. Essa primeira proposta a gente vai chamar de proposta completa. O que é essa proposta completa? Ela tem todos os itens da intervenção. E aí teremos uma segunda proposta para o argumento da sociedade. As instituições de ensino, públicas e privadas, devem, por intermédio de palestras, instruir os alunos acerca da importância do tema, com o objetivo de minimizar a invisibilização desse tema, tá? Ó, aqui você vai preencher o tema e aqui só retoma. Essa segunda proposta, ela não está completa, certo? Ela não precisa estar completa e eu não vou colocar o detalhamento para que não fique tão grande. Com essas ações, haverá garantia da Declaração Universal dos Direitos Humanos no território nacional. Então, é uma proposta de intervenção que está articulada com um projeto de texto de toda a redação. Ressalto mais uma vez, o que faz você tirar nota boa na redação não é o modelo, é a capacidade de torná-lo autoral. E como que eu torno o modelo autoral? Você precisa praticar. Pegue esse modelo, pegue folhas de redação, pegue temas de redação, coloque em prática e vá aperfeiçoando. Aqui é algo que já foi validado, que você consegue usar em diversos temas e que para quem está começando agora vai ser o teu pontapé inicial para ter uma base sobre redação. Eu quero que vocês usem isso aqui. Eu quero que vocês usem, eu quero que vocês façam redação nas escolas e depois traga para mim o feedback. Professor, eu consegui usar e me dei muito bem. A minha nota aumentou. Professor, eu usei, mas tive um problema com a argumentação. O que é que eu posso fazer? Eu preciso desse feedback. Você, inclusive, tem que compartilhar esse vídeo com seus amigos. E para quem quiser acompanhar mais próximo todos os conteúdos sobre Redatores, não se esquece. Eu vou colocar na descrição desse vídeo 2 grupos, tá? Você vai entrar nesses grupos, vai acompanhar todos os nossos conteúdos nessa reta final para o Enem. Te garanto que se você fizer isso, gratuitamente tu consegue uma boa base para a tua redação em 2023 e assim ser aprovado na universidade. E não se esquece, se esse vídeo chegar a 2.000 visualizações, eu faço um vídeo mostrando na prática a aplicação desse modelo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? O PDF ele vai estar anexado aqui na descrição e a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal Redatores. Valeu, pessoal, até mais!